Oi pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo da Emba News. Vamos começar aqui o segundo episódio do podcast. Hoje estamos recebendo aqui, um orgulho para a gente receber o Antônio Cabral, mestre Cabral, coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Embalagem, no Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Cabral, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para participar. Eu que agradeço. Nosso singelo convite aqui para iniciar o nosso bate-papo. Você que sempre está habituado a escrever os artigos na Emba News, agora a gente vai mudar um pouquinho. Vai continuar, só que vamos mudar um pouquinho a maneira de levar conhecimento, antes de mais nada, com você. Então, agradeço aí a sua participação aqui. E eu vou começar com a pergunta, que vai ser uma pergunta corriqueira sempre. Como é que você entrou nesse universo da embalagem? Ricardo, até antes de responder a sua pergunta, eu quero explicitar o prazer que eu tenho de estar aqui com você, a relação que a gente tem com a revista, desde a época do seu pai, é uma relação assim, de uma amizade muito grande. Tem episódios da minha relação com ele, que são episódios marcantes e muito bonitos. Então, quando você me pergunta, você me convida, na verdade, na hora, né, na boa, porque realmente é um prazer muito grande estar com você aqui. E a história da embalagem, da minha entrada na embalagem, é uma história meio que, vamos dizer assim, agradeço aos deuses, né? Eu estudei na Unicamp e eu era petroleiro nessa época. Eu trabalhei na partida da Replan. E quando acabou a faculdade, um pouco antes de acabar, eu decidi, eu não vou trabalhar como petroleiro, né, como técnico, eu vou ser engenheiro. E naquela seleção natural das coisas que eu gosto e que eu não gosto, eu tinha uma preferência muito grande pelas coisas mais amplas, mais sistêmicas, né? Ninguém queria ser diretor de nada, isso aqui é uma coisa sistêmica. Então, aqui eu não gosto, isso eu não gosto, abatedouro não é o meu negócio. E aí, de novo, Décio Dias Alvim, que era o diretor do Itaú, divisão de engenharia, quer trabalhar com embalagem? Me dá um tempinho, só quero ver o que é, viu? Aqui é um sistemão, aqui é uma maravilha. Então foi um convite e eu entrei naquela antiga seção de embalagem e acondicionamento do Itaú. O Madi, que era o chefe, estava em Michigan. E eu fui meio que tocando aquilo, me apaixonando por embalagem. E aí, rapaz, é um mosquitinho, é uma tsetse, né? Mordeu, gostou. E com o tempo eu fui percebendo que a visão que as pessoas tinham de embalagem era muito focada no material. Uhum. O que eu não gosto, na verdade. Eu acho que material serve para um propósito maior, que é preservar alguma coisa. Então, essa perspectiva sistêmica começou a ganhar corpo. E em 98, 97, mais ou menos assim, conversando, eu já estava na Mauá, depois eu conto a história de como eu cheguei lá, surgiu a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em engenharia de embalagem. Havia uma discussão, vamos fazer um curso de engenharia de embalagem, graduação. Eu nunca gostei muito disso, eu acho que é mais fácil formar uma pessoa em pós-graduação do que formar o camarada na graduação. E aí deu certo. Bom, voltando um pouquinho, já que nós estamos contando história, eu fiquei no Itaú até 82, foi 75 até 82, fiz o mestrado em Rutgers nesse meio tempo, e aí, de repente, eu falei, beleza, já dei minha contribuição, voltei, fiquei 2 anos fora, 4 anos aqui, paguei, vamos embora. E aí foi uma vida muito legal, porque eu fui para Refinações, de lá para Copersucar, da Copersucar para a Bunge, da Bunge eu voltei para Refinações, aí a Refinações comprou a Arisco ficou Refinações, foi comprada pela Unilever até 2004. E uma coisa legal é que em 80... Só fazer um parênteses, Refinações, inclusive, me corrija se estiver errado, que tem a marca famosa Maizena, né? Maizena, Hellmann's, Knorr. E aí você pega no caso da Maizena, que virou uma marca que praticamente é aquilo, né? Ficou como um nome produto mesmo, né? Maizena, né? Incorporou. Tem até aquela pendência muito grande com a Arisco, que colocou uma embalagem amarela muito parecida.
brigaram na justiça, aí um comprou Que outro. é comum, né? Na área de embalagem sempre acontece essas coisas. Isso é Né? normal. E aquele medo, que eu acho legal eu passar isso para você, né? Que as pessoas que assistem. Não é um medo paura, sabe? Filme de terror. Não, mas é um medinho que te provoca, né? Escuta, eu fiz engenharia é uma profissão que o tempo não ajuda muito. A gente envelhece. Então, qual vai ser o plano B, né? Como é que eu vou fazer? E aí surgiu a ideia do plano B. Não pare de estudar, né? Deu mestrado, depois deu doutorado, engenharia de produção. E aí a Mauá apareceu em 89. E hoje eu fiquei na Mauá até me aposentar, praticamente forçosamente, né? E eu continuo lá na pós-graduação. É essa coisa da carreira dupla que eu acho muito interessante, né? Porque não dá para colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, buscar o complemento é muito bom. E eu me sinto muito feliz com essa escolha que eu fiz, né? Colaborar com a formação de pessoas, que é o que eu acho que é o que a gente tem que fazer na vida, né? O padre Charbonneau escreveu um livro chamado Educar. Esse livro foi muito importante. O padre Charbonneau já faleceu faz tempo, a Escola Santa Cruz, acho que é dele, ele que ajudou a montar. E ele disse assim: nascer, viver, nascer, crescer, ter filhos, ver os filhos crescer, educá-los e depois morrer. O que é a vida senão isso, né? É uma visão meio, vamos dizer assim, trágica até da história, né? Mas ele montou um conglomerado maravilhoso, ajudou a montar a escola, o Colégio Santa Cruz, que é um negócio lindo. O livro dele é muito bonito. Pode dizer que é antigo, eu li isso na década de 80, mas não deixa de mostrar a importância que a gente tem desse lado humano, que eu acho que é o que a engenharia precisa ter e formar pessoas. Me alonguei demais para contar a história, mas é que faz tempo que eu estou vivo, né? Então vale a pena, né? Lembrar um pouco disso tudo. Mas é isso, mergulhei porque é uma oportunidade que apareceu, que casou com a minha ideia de olhar a vida de uma maneira mais ampla. Você está falando até essa parte de humanizar tudo. Como é que você vê hoje em dia essa parte de... Acho que a gente está vivendo uma época muito mais, realmente até nesse lado humano, né? Buscando isso mais. O próprio perfil do público feminino. Creio eu, que traz isso, né? Esse lado. Talvez venha até de um lado mais materno, né? De trazer esse... Como é que você vê essa relação com a embalagem, por exemplo? Como é que você, de repente, conseguiria fazer um paralelo disso, nessa parte? Dá para você enxergar hoje esse aspecto da mais humano, até relacionado com a embalagem? É uma pergunta boa. É boa, porque ele exige quase que uma construção para responder, né? Se você olhar a embalagem, se você olhar isso aqui, é uma garrafinha de água, né? Se você olhar tão simplesmente como uma garrafinha de água, você vai olhar, vai tomar e vai dar um descarte. Agora, se você olhar o que tem por trás dela, que é essa visão de sistema, quer dizer, isso aí tem um valor absurdo, porque você tem toda a parte de construção, a teoria, o projeto da embalagem, o produto, e aquela coisa meio que de mãe, como você falou, né? Quer dizer, eu estou te entregando essa água aqui, eu tratei dela com carinho ao longo do caminho, né? Teve muita gente que tentou chutar, tem gente que derrubou, tem cara que colocou, maltratou, mas eu sobrevivi, eu estou te entregando. Esse é um olhar de embalagem que eu acho que a gente tem que ter, né? Não é um estorvo, como você deve ouvir várias vezes, ou algo que é o meu objeto o meu objeto ao reduzir custos é a embalagem. A embalagem é uma coisa muito cara. Eu brigo muito com isso, não é esse o objetivo da tua pergunta, mas esse lado de mãe, esse lado de proteção, que pai também tem, viu? Essa história de sua mãe tem, o pai também tem, de proteção do conteúdo, eu acho a coisa mais interessante. E às vezes eu penso que falta um pouco desse toque mais protetor, esse toque mais acolhedor, né, para a embalagem. Ela é muito mais olhada como... Humano, né? É humano. A gente olha, poluição, vem aquele pessoal dizendo que... Eu adoro os Schurman, eles navegam o mundo, ele é maravilhoso.
Nossa, que bom se eu pudesse um dia fazer alguma coisa. Mas agora eles estão numa campanha de recolher os plásticos Dos oceanos. Né? Eu não sei se isso aí não aparece com uma conotação de o plástico faz mal, né? Quando, na verdade, quem jogou não foi o plástico. Você entende aquela história do ser humano, de novo, ajudando a estragar tudo? Eu acho que falta um pouco desse olhar materno, né? E nesse ponto o Boff é muito bom. Quando ele escreve um livro, Saber Cuidar, e ele fala muito da Mãe Terra. Né? Não vamos discutir nada dos outros aspectos da vida dele, porque eu quero focar nisso. Ele tem um livro chamado Saber Cuidar, que vale a pena ler, reler e reler. Como você cuida da Mãe Terra, né? Então, eu acho que esse aspecto da embalagem que é o que me encanta, né? Acho que eu acabei divagando um pouco, mas a tua pergunta permitiu. Quer dizer, falta um pouco desse olhar humano, desse olhar protetor para a embalagem. Já tem que deixar de ser aquela coisa que você usa e joga fora. Aí entra, eu acho que provavelmente parte da... A gente está falando de lado humano, de mãe, de educação, né? Seja de família, digo os pais, e aí entra o lado da educação, né? E você concorda hoje, de repente, com a afirmação que os filhos acabam muito mais educando os pais? Estou falando numa média da sociedade em relação à questão sustentável, de embalagem, do que o inverso, porque não tinha tanto esse tipo de colocação. Ou não é bem assim, em parte, vamos dizer? Eu acho o seguinte, Ricardo, eu acho que a história é um pêndulo, né? Se você pensar bem, se olhar a história dos vários países, que eles estão numa extrema ou na outra, há uma pancada ou um golpe, o que você queira chamar, ele vai para outro extremo e com o tempo ele acaba entrando no equilíbrio, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Com a nossa educação foi a mesma, né? A mesma coisa. Meu pai teve uma educação absolutamente rígida, né? Era inconcebível para ele algumas coisas, né? Quando eu o percebi como pai, eu falei para ele o senhor, ele falou, jamais fale isso para mim. Eu sou seu pai, né? Não sou seu chefe, né? Aquilo para ele foi uma vitória, mas ele ainda assim era rígido, né? A escola que eu frequentei era uma escola estadual, foram escolas públicas extremamente rígidas. Não havia essa preocupação que a gente acabou fazendo acontecer nos dias de hoje. Aí o tempo foi passando e nós percebemos que só aquela educação rígida não formava seres humanos talvez tão completos. Aí vem a história do pêndulo. Então vai para o lado direito. Então, de repente, você começa a falar só das humanidades, só dos lados ambientais. Ótimo, os filhos da gente ensinam muita coisa para a gente. Mas talvez falte aquele equilíbrio que acredito que numa próxima geração deve acontecer. Você vai perceber que são todos maravilhados com o meio ambiente, mas aquela parte construtiva, aquela parte exata até, se eu puder dizer dessa forma, fica um pouco faltando, né? Haja visto que nós conversamos minutos atrás aí sobre o êxodo das escolas, das faculdades, das escolas de engenharia. Quer dizer, ou seja... que é inclusive até bacana você falar disso. O relatório do INEP que saiu esses dias, quer dizer, um êxodo muito grande e das engenharias, que é justamente essa parte mais exata, considerável, mais da metade dos que entram deixa de sair. E é um negócio muito sério, muito sério, interrompe no meio do caminho. Então, a minha esperança, né, se você olhar a perspectiva histórica, é que num determinado momento isso aí talvez volte a se rebalancear, porque vai faltar engenheiro, vai faltar cientista de dados. É legal fazer ciência de dados. O camarada entra, começa a fazer o curso, ele quer chorar, porque cálculo é pesado, né? Não é uma coisa tão fácil. E talvez a pessoa não se sinta tão estimulada a continuar. Então, é esse reequilíbrio que eu volto. Então, respondendo a tua pergunta, acredito, meus filhos me ensinam muito mais coisa do que meu pai me ensinou, às vezes, né? E eu acredito que os filhos deles já ensinam mais coisas para eles. Meu neto mais velho tem 12 anos, e o moleque é um negócio muito sério, né? Tem uma compreensão de vida. Mas ainda vai precisar mais uma geração para entender que não é o plástico que é ruim, e sim é o ser humano que joga o plástico, né? Eu brinco assim, dizendo que eu queria ter o preparo físico de um canudinho que ele se atira
no mar e ele vai nadar não sei quantas milhas só para acertar a orelha daquela tartaruga, que o cara nadou muito. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, pô, vamos entender que não é bem assim. Com né? certeza, com certeza. Eu acho que o filho dele vai ensinar. Isso até, vamos então, um pouco até... quer dizer, esse é o tal greenwash, né? Sim. Até quando é. E aí, pegando nessa parte de educação, eu não sei como é que você vê. Eu estava falando, muitas vezes os filhos até educam os pais, né? Estou falando numa parte na sociedade, numa camada mais desfavorecida, que os pais não tiveram tanto acesso. Vamos dizer, mas os filhos não continuam tendo, mas hoje você tem a internet, né? Quer dizer, você tem como acessar a informação, né? Até pelo número de... O Brasil é um dos maiores... que tem o maior número de usuários de celular no mundo. Se não me engano, tem entre os 5. 2 para 1. Então. Eu Dois vi um celular número para outro pessoa. dia exatamente mostrando isso. Ou seja, você tem como informar. Você tem acesso à informação. Se você está indo no lugar certo ou não, está entrando na rede social certo ou para ver coisa assim, coisa que a gente não tinha na nossa época. O que a gente tinha era, sim, a possibilidade de ir numa biblioteca, poder pesquisar, a famosa Barça, todo mundo ia. Né? Hoje você tem recursos, busca no Google, busca no Wikipedia, que aí eu ponho até um parênteses. Muitas vezes eu discordo das colocações que são feitas, né, dentro mais nessas referências na internet. O próprio ChatGPT tem respostas muito bacanas, só que em algumas situações até ele mesmo responde assim: olha, isso eu não posso dar uma opinião, não tenho uma opinião formada. Quer dizer, olha a inteligência artificial já dizendo, não tenho uma opinião formada disso. E dando alguns parâmetros, eu já perguntei até na parte de embalagem, mas eu sentindo um pouquinho algum viés, às vezes para algum lado. A minha preocupação, como é que você vê isso daí, por exemplo, no campo educacional, desde a base, em escolas, que hoje com certeza a parte de sustentabilidade, parte ambiental já entra, desde a base até mais para o ensino médio, fundamental e ensino superior, o perigo de repente de ser repassado informações errôneas. Você deu um exemplo, por exemplo, pode acontecer com materiais, por exemplo, pode ser do plástico, pode ser de papel, qualquer um outro. Como é que você vê o perigo disso, de passar? Porque, a princípio, os alunos imaginam, bom, se os professores estão passando essas informações, são informações que eu tenho que confiar. Eu não estou querendo descredenciar os professores, mas dependendo exatamente você é um professor na parte de pós-graduação, específico na engenharia de embalagem. Agora deve ter muito absurdo em algumas escolas, e eu não estou entrando só em escola pública, estou falando em escola privada, nisso. Como é que você vê esse... É um problema. Então, outra boa pergunta que exige vamos dizer assim, um GPS. Né? Deixa eu colocar um GPS. Né? Onde está o Brasil nesse GPS? O meu GPS preferido, existem vários rankings de competitividade no Brasil, no mundo. Eu gosto muito do Fórum Econômico Mundial. Eles faziam a publicação deles, logo que começou a pandemia, era uma publicação muito legal, porque ela se baseava nos dados fornecidos pelos países quando a economia estava rodando. Com a pandemia, não sei se é mais, entendeu? Quer dizer, vamos ter que esperar mais um tempinho. Então, eu me baseei nos dados imediatamente antes da pandemia. O Brasil era o 72º classificado no ranking de competitividade entre 143 países, 141 países. Né? E esse ranking era dividido em 14 pilares. 12 ou 14 pilares, um número desse nível. E um dos pilares, o sexto, era a educação. E ele se abria em outros indicadores. Acho que 2 deles respondem a sua pergunta, 3 talvez. O primeiro é a expectativa de aprendizado das pessoas. E nesse ponto nós éramos o número 40. E depois, tempo de permanência na escola, nós éramos o 96º. Disso eu consigo entender que está escrito lá, quer dizer, não me fala que não tem projeto, não tem plano, é só ler. Né?
a gente espera estudar, mas a gente não consegue. Ensino crítico, nós estamos lá entre 80. Ensino crítico mesmo, quer dizer, não é só o Brasil foi descoberto. Não, não é só isso. É uma coisa mais, vamos dizer assim, elaborada. Explica um pouco a história do que aconteceu, né? Eu já lembrei de mais outra coisa agora. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos alguns buracos na formação básica das pessoas. E eu não posso exigir que um cidadão que vá trabalhar com embalagem carregue com ele uma formação muito importante, porque ele não tem. Aí que o profissional de embalagem, o profissional que hoje milita no ramo de embalagem, tem essa função secundária, ou talvez primária, depende, de formar esses camaradas. Dar a eles esse conceito de mãe que nós falamos na pergunta anterior. Uhum. Cara, embalagem é um negócio que é muito importante para a tua vida. Sem embalagem ninguém come. Né? Não existe isso. Você não pode... Você não come, não se cura, não sei... Então, eu acho que é esse trajeto, esse GPS que eu quis te mostrar. Nós não temos uma formação básica interessante. Temos maravilhosas escolas, mas são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Muitas dessas pessoas são atraídas corretamente pelo mercado financeiro, porque eles vão ganhar mais dinheiro lá. Não tem o que discutir. Ponto. Né? Então, existe esse buraco. Então, aí eu volto. Né? Como é que eu vejo a educação? Eu vejo a profissional de embalagem com uma responsabilidade adicional, que é a de formar times. E se despir um pouco desse medo bobo, tolo, para não falar outra coisa, eu vou ensinar o camarada, vou formar, depois ele vai para a concorrência. Que vá para a concorrência. Crie para ele uma condição tão boa que ele saiba, puxa, eu posso ir para a concorrência, mas um lugar tão bom como esse eu não vou achar. Uhum. E não é salário, é o conjunto da obra, entendeu? Então, esse para mim é o cenário. E se me perguntar qual a tua contribuição nesse cenário, é justamente falar isso para você, falar isso para os profissionais que participam do nosso curso, que chegam no nosso curso. Quando eu vou em qualquer palestra, alguma coisa que eu tenha a chance de participar, eu falo isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Quer dizer, não é porque não vem gente boa que eu não vou dar um trato legal para essas pessoas. Sim, ao contrário, vai lapidar. É maior a minha responsabilidade. Às vezes nem lapidar, às vezes até nuclear para formar o diamante, entendeu? É mais importante ainda. Por isso que é legal a gente construir esse caminho. E se eu volto para a internet, não quero discutir lei nenhuma, apenas quero dizer o seguinte, tem muita coisa dita na internet que não dá para acreditar. E se você não tem essa formação básica, você acredita. Eu faço um exercício, tem uma oficina na graduação da Mauá, que é assim, o título é Embalagem e Meio Ambiente, 2 pontos, fatos e fakes. Então a gente divide o grupo, são 12, 15 alunos, é graduação, é oficina mesmo, quer dizer, não tem nota, é só discussão. E a gente forma dupla, trio, depende da configuração, e eu ponho algumas coisas na lousa, ou apresento algumas bobagens, né? E algumas coisas certas. E eu pergunto para ele, o grupo 1 vai pegar a primeira, vai dizer se é fato ou fake, o grupo 2 pega o segundo. E aí eles, pode olhar o celular. Não precisa ficar olhando o celular enquanto eu estou falando. Já olha, já responde. E como as pessoas acreditam no que eu escrevo. Você escreveu aquilo e estava na internet, então é fato. Não, cara, isso é um absurdo. Isso é um negócio que se você começar a ler, está a terceira palavra da frase, é bobagem, está errado. Como é que você acredita? Não, mas na internet estava assim. Então, de novo, é o espírito crítico que a gente não... Eu sinto muita falta desse espírito crítico nessa formação que a gente tem. Você viu? Falei que usava um GPS para responder a pergunta que você fez. Você faz pergunta difícil, né? Então, você tem que ter um GPS, porque o cara acredita em tudo que está lá. Eu costumo dizer, né, que são as fake news no mundo corporativo, né? É complicado que a gente vê muitas vezes, a gente está vendo como um todo, e aí quando chega nessa parte de embalagem que você falou, eu todo dia acordo e falo, poxa, que coisa, né? A gente leva informação de um setor da economia que está no nosso dia inteiro, da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Eu falei, como é que você trata ela?
né? Quer dizer, com descaso, né? A gente ouve muito aquela coisa, não, vou jogar isso aí porque a gente sabe que não tem uma coleta correta, não é feito de tal jeito. Se a gente sempre achar que as coisas são difíceis, né? Estava imaginando, por exemplo, eu vejo aí que teve algumas empresas que fizeram iniciativas junto de festivais. E aí entram empresas de gestão de resíduos, entram a cooperativas, que foi ótimo. E aí eles conseguem coletar dentro do festival, né, festival de música, aconteceu durante o Rock in Rio, durante o Lollapalooza, um trabalho muito legal. Eu falei, bom, vocês fizeram sobre um ambiente controlado, né? Aí eu pergunto, não daria para fazer isso nas comunidades? Dá. No dia a dia? Dá, mas a coisa é muito mais do que só educar. Eu peguei um viés, todo mundo fala no Design for Circularity, design. Eu vou muito no outro, eu falo assim, Design for Disassembly. Como é que eu desmonto essa bendita dessa embalagem? Não adianta eu dizer, eu vou reciclar todos os copinhos que eu vou distribuir para tomar cerveja em tal lugar, mas o copinho ele é de ele tem dois materiais, ele tem espuma no meio, ele tem tampa. Como é que eu desmonto esse troço para reciclar? Você não desmonta. Você desmonta, mas pelo amor de Deus, quanto vai custar isso? Então, eu acho que esses eventos de você demonstrar para o público que você pode reutilizar aquele material, tem que partir do princípio que na concepção do material que você vai usar, lá atrás, né, eu não preciso colocar um copo térmico. Né? Por quê? Porque o cara vai tomar cerveja e vai jogar fora aquele copinho. Então, mas então eu tenho que fazer... E se o cara quiser pegar um copão muito grande, mas é dele. Você vai pegar 1 litro de cerveja, vai querer tomar ao longo do tempo? Então você faz que nem os britânicos, que pega o half a pint, então seu pint, põe do lado do corpo e toma uma cerveja quente. Aí é outra história. Né? Mas o que eu estou dizendo é, se no planejamento das embalagens, você pensar no disassembly, na desmontagem, você vai ver que facilita muito mais esses eventos. E aí, falta isso, só tem copo de polipropileno, tá? Monomaterial. Por quê? Facilita a nossa reciclagem. Então, eu começo a circularidade lá atrás. É o Design for Circularity, é o Design for Disassembly. Não adianta eu colocar 3 ou 4 materiais. Aí você anda pelos mercados, você vai encontrar um monte desses. Como é que eu vou rodar isso? Pergunta para você agora, né? Me fizeram essa pergunta, eu quero ver o que você responderia. Nós estávamos na roda, falamos com vários embalagens, não, porque tem que ter reciclagem. Falei para ele assim, imagina uma senhora de idade linda, acabou de esmaltar as suas unhas, o frasco de esmalte ficou vazio e ela mora em Vilhena. Como é que ela vai reciclar esse material? Não vai. Né? A não ser que você tenha um super sistema de moagem disso, de limpeza disso, para transportar o vidro moído, enfim, é uma outra história. Ou você compra uma super cerveja long neck em vidro para tomar no seu recanto predileto na ilha de Marajó. Como é que você recicla isso? Entende? Então, eu acho que a concepção... Né? Você não me respondeu, né? Não respondi. Então responde agora. Como é que você faz, cara? Não dá. Essa é a pergunta, você não tem... Aí eu tava, enquanto você estava falando, eu estava imaginando. Aí é a questão de mostrar, que é um termo que eu gosto muito, é um tema que quando eu ouço essa palavra, de cara eu lembro de você. Opa! Sistema embalagem. Sistema. E é perfeito isso, porque eu falo para o consumidor comum, para qualquer um, imagino, não, isso é uma embalagem. Eu falo, cara, não, isso é um sistema. Você não imagina como é que é para ele chegar aqui, até o ponto de venda, tudo mais, como é que foi todo. Então, assim, se eu fosse perguntar para você, eu falo, não, a resposta é muito ampla, né? Mas qual que seria a importância do sistema embalagem desde alguns anos, de tantos anos para cá até hoje? Como ele evoluiu? Né? E qual foi o principal? A tecnologia, a indústria 4.0,
IoT, que é a parte de internet das coisas, o que evoluiu nisso? Você foi muito malandro, porque você não me respondeu a pergunta, mas eu vou responder a sua. Não, mas eu respondi na questão que para mim não tem jeito. Tá bom, aí não tinha jeito, não isso tinha aí, solução. isso aí. Realmente não tem. Então, essa evolução desse conceito sistêmico, né, a vida como um sistema, né, tudo como um sistema, começou lá na década de 80, quando as pessoas começaram a analisar sistemas sociais, sistemas políticos, sistemas econômicos, de uma maneira um pouco mais ampla, né? Eu não posso pedir que alguém, em 1920, se bem que o Ludwig von Bertalanffy escreveu um livro sobre teoria geral dos sistemas em 1927. Quer dizer, olha... Vai fazer quase um século já. É isso aí, olha a cabeça do cara, né? E era mais ou menos isso, a interdependência das coisas, né? Mas, aliás, essa interdependência era muito menor. Obviamente, a coisa vai crescendo e quando você começa a pensar em embalagem em sistema, começou a rodar na década de 80, 90, demora um pouco para as pessoas compreenderem isso, né? Compreender que esse negócio realmente é importante. Olhando para trás hoje, 20 anos para trás, 23, quando a gente começou o curso, é uma evolução bárbara, porque você já começa a ouvir as pessoas falando de sistema e embalagem, e não tem crédito. Quem falou primeiro foi Peter Senge, que falou que é visão sistêmica. O Cabral que falou isso, não interessa quem falou, né? O interessa é ouvir alguém falar que é tudo um grande sistema. Não é Beelzebub, como alguém publicou isso, falou isso em público, eu não vou dizer quem é, mas é um ambientalista famoso, e eu respondi num artiguinho, no artigo meu da Emba News, eu falei, não sei como Beelzebub se alimenta, mas se não tiver embalagem, ele não vai conseguir comer, né? Então tem esses radicalismos, mas o que eu percebo é que há hoje uma consciência um pouco maior. E o medo, e eu digo medo, 1,5 grau acima, né? Nós estamos 1,5 grau atrás, nós estávamos a 6 degrees to hell, não sei se você já leu isso. Se a temperatura da Terra aumentasse 6 graus em relação ao que ela estava 1,5 grau atrás, 1 grau atrás, some a vida, né? Porque, não que some a vida, porque muda totalmente o ambiente, aí entra num escalão e vira Marte. Mas aí é outra história. Eu percebo hoje, talvez por medo, que as pessoas começam a se preocupar um pouco mais com isso, né? Vai demorar um pouco? Vai ter um choque? Vai. Aqui perto de onde você tem sua casa, deu uma chuva em São Paulo, anos atrás, que foi um negócio, aquela Teodoro Sampaio descia, era um rio, não sei se você lembra disso. E algumas pessoas tinham colocado os seus sacos de lixo, talvez num horário inadequado, e eles desceram a Teodoro Sampaio e foram parar lá embaixo, entupiu, obviamente, as galerias, e ficou aquela lambança federal. Uma semana depois já tinha gente querendo proibir os sacos de lixo, né? Você lembra disso? Lembro. Proibir os saquinhos. Pô, o saco é o culpado? Não, gente. Talvez o cara que colocou na hora errada, sei lá, precisa... Entendeu o sistema? A coisa é mais complexa, não é simplesmente com uma resposta você resolve. Não poucos anos atrás, o camarada está dizendo que o saco plástico foi o culpado, né? A história do canudinho, por que serve o canudinho? O canudinho é uma questão de higiene. Uhum. Porque a hora que você pega aquela latinha, não é todo mundo que tem o cuidado de abrir a água quente, limpar e te entregar. Você pega, abre e toma. Portanto, se essa tampinha for exposta a alguma coisa, você vai ficar doente, talvez. Tá bom, cerveja não dá para tomar com canudinho. Tá bom, então cerveja você lava, mas refrigerante você toma com canudinho. Então ele não é o bicho, ele é criado por copo plástico. Por que copo plástico? Porque as pessoas vão no bebedouro, lava a boca sem querer, cai ali. Então, conhecer o sistema em vez de sair banindo cada um desses itens de embalagem. Voltando à tua pergunta. Então, isso é ligado à educação. Educação. Isso que eu falo. Então, eu percebo que há uma melhor compreensão disso, mas ainda falta um esclarecimento. E esse esclarecimento devia ser uma coisa pública. Né? Mais ampla, né? Coisa ampla. Você pode dizer, também não vamos entrar na discussão. Mesmo o Brasil sempre foi bom em vacina, né? Mesmo a vacina, que é uma coisa fantástica, tem gente que tem certos receios, né? Eu já
tem vacina, eu vou lá tomar. Acabou. Ponto. Eu falo assim, sem extremos, né? Mas, por exemplo, eu tenho minha carteirinha de vacinação desde quando eu nasci. Então, eu falo todas as vacinas de poliomielite, BCG e tudo mais, tomei. Bom, chegou na Covid, eu tomei vacinas da Covid. Ótimo, a gente passou, como falaram, veio para ficar, que nem a da influenza, da gripe, tomo. A hora que está disponível, a hora que eu estou sem gripe, sem resfriado, porque não adianta você ir tomar quando você está assim, você tem que estar com um estado legal para ir tomar, sem problema nenhum. O que eu não faço, às vezes, é também ficar fazendo... Não, olha, eu estou tomando... Até brinquei com o pessoal, peguei minha carteirinha e falei assim, é o seguinte, vocês já tomaram essas outras? Vocês tomaram poliomielite, tomou tal vacina, tomou não sei o que lá? Eu falei, tá tomando da Covid, mas não tomou essas outras, você pode... E aí, se a gente tiver problema? Então, gente pequeno. Eu falei, a ignorância, ela não pode, ela tem que... Né, ser banida. Então existe existe um movimento de vacinação e as pessoas não acreditam. Deve existir um movimento, né? E vacina é uma coisa que você pode morrer, cara, como diz outro. Ou seja, a vacina é mais importante para a tua vida do que a embalagem. Né? Se um aviso, uma propaganda de vacina tem tanta gente contra, imagina uma de embalagem. Ou seja, quão efetiva tem que ser essa comunicação, quão frequente ela tem que ser, para que você consiga colocar na cabeça das pessoas, né, que ela é uma mãe, tá? Ela é uma mãe. Tá lá, né? Tá. Não sei se eu consegui me expressar, mas esse é o papel vamos dizer, do sistema embalagem. De quem trabalha nele. Nós trabalhamos diariamente contra desinformação, contra fake news, por aí. Isso é... Ô Cabral, me diz uma coisa, nessa trajetória sua aí, em todo esse tempo aí é sacanagem eu perguntar desse jeito, mas você tira algumas histórias do baú que você fala, puta, cara, um monte. Saca algumas assim que você fala, putz, isso aqui foi muito legal, assim. Um monte. Eu vou dizer que tem, eu digo o caso de sucesso, como tinha algumas que acabaram sendo engraçadas de repente. Eu acho que eu li tempos atrás, e na época a gente assinava um monte de jornal, agora é tudo eletrônico, né? Você deve perceber isso. Eu lembro de ter recortado uma notícia sobre um congresso de fracassos que teve em Porto Alegre. Né? E eu procurei isso, cara, mas eu desisti. Eu cheguei até a fazer uma aula especial na Mauá, só de causos de fracasso. E foi divertidíssimo. Alguns você não pode contar em público, né? Mas alguns você conta, né? É um negócio... Né? E eu vou contar um muito engraçado aqui para você. Aí eu achei recentemente, faz o quê? Um mês. Naquela que você fala, vou revirar o baú, né? Tô precisando... Aí eu achei, chama Fail.com. Fail de falha.com, o Fail conjunto. É uma organização americana que trata das falhas das startups. E a SPM fez alguma coisa, sem propaganda nenhuma, mas ela fez alguma coisa no Rio Grande do Sul em 2016, 2017. E é focado para startup. Então, agora que eu achei o viés, né? Então agora eu preciso explorar um pouquinho mais. Mas nessa história que a gente fez na Mauá com professores e alunos, tem coisas assim que você fala, não é possível que isso aí tenha acontecido, né? Histórias como você monta faz uma promoção qualquer, né? Imaginando que vai ter uma ação. Essa até posso falar, porque é tão velha. No lançamento da Schweppes, que foi feito numa joint venture com a Bung, eu estava ali meio que fazendo a embalagem e depois acabei ajudando a tocar a fábrica por 1 ano, 2 fábricas. Vamos vender, o seguinte, o nosso negócio é vender garrafinha. Então pode fazer 70% da produção é garrafinha, 30% é o six-pack. Oi, né? Você vai, oi, vamos fazer meio a meio? Não, tranquilo, pá, escreve e tal, todo mundo... Né? Começa a produzir, sucesso, vendas. O que vendeu mais? O six-pack. Tinha para entregar? Não. Aí você vai atrás. E agora? Pô, você não consegue. E a pessoa, você não consegue. Não existe conseguir.
né? O cara tem máquina, ele tem que fazer uma máquina. Como é que pode fazer manual? Pode fazer manual. Você vai fazer com grampinho. Então faz manual para atender. E aí você morre de rir, porque você percebe que ri, não fica nervoso. Você morre de rir por conta disso, né? Um negócio completamente fora de propósito. E esse é bem o sistema embalagem mesmo. Total. Né? Total, né? E tem uma coisa que do lado humano, por isso que eu quis contar o caso da Schweppes, porque teve um pico de vendas, né? E a fábrica de Rio Preto não tinha mais pallet, né? E era uma sexta-feira, 2h da tarde. Porque essas coisas acontecem sexta-feira. Sempre. Nunca na segunda, é na sexta. E aí eu gosto de falar os nomes. Então o cara falou, não tem pallet, como é que nós vamos fazer? Vou botar as caixas no chão? Calma, vamos ver o que a gente faz. Aí eu liguei para um cara chamado Canoso. O Canoso tinha uma fábrica de pallets que ficava em Catanduva. E eu fiquei muito amigo deles. E olha que legal. Canoso, cara, eu preciso de pallet para você colocar na fábrica lá em Rio Preto. Tipo, socorro, né? Socorro, me ajuda. Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, não é quanto eu preciso, eu sei que você tem. O problema é que nós estamos numa sexta-feira é um dia abençoado. Hoje é sexta-feira. Jamais vai chegar um pedido de compra para você agora. E talvez chegue na quarta. Como é que você faz? Ele falou, o caminhão está aqui, eu carrego e entrego. Quantos pallets você precisa? E o cara colocou o pallet lá na palavra, na confiança. Não existe isso, né? Aí jogou a responsa para mim. Na terça-feira estava o pedido lá, porque aí você vai atrás e você pega martelo, tesoura, vai no cara, faz o pedido aí, né? Chegou na terça, né? Aí o cara ligou, tá lá. Mas você entende como que trabalhar não é só você ficar atrás do computador vendo se o bidding está melhor ou está pior, né? É você construir relações, né? Então, de novo, uma coisa que foi muito engraçada, tá engraçado, né? Que nos fez, eu fiquei fechando frasquinho, alguém arranjou um jeito, nossa, nunca nem lembrar. E o que deu certo. E mais uma, muito legal, maionese em pet na Arisco. Também vale a pena contar, porque aconteceu comigo. Faltava, acho que, 20 minutos para acabar o turno. Ou meia hora, sei lá. E eu estava ali piruando para ver o que estava acontecendo. E eu estava vendo as moças, porque a tampadora não estava rosqueando legal, então estava passando com todo mundo. Aí a moça falou assim para mim, Cabral, vem aqui um pouquinho, fala, o que é? Você pode me ajudar? Eu falei, claro, eu preciso fazer xixi. E ela estava grávida. Eu falei, vai que eu fico. E ela não voltou. Então eu fiquei até o fim do turno. Quando eu encontrei o cara, ela falou, não deu, eu me senti mal. Eu não vou discutir com a pessoa. Né? Mas você entende? Quer dizer, são coisas assim tem um monte de histórias dessa. E uma fantástica, eu vou falar alguma coisa aqui que talvez você precise cortar. Vamos ver a máquina tal. Vamos, onde que ela tem? Não tem no Brasil. Onde tem? Tem em Londres. Vamos ver. Né? O chefe, na época da Bunga, o cara... vai todo mundo para Londres. Vai, vamos em 2. Então, foi uma máquina maravilhosa. Né? Precisão Londrina. Fornecedor sueco. Às 10 horas, na porta do hotel, encosta o carro e leva a gente. Vamos chegar lá às 11. 2 para as 11 chega. Entra para ver a máquina e a máquina parada. Mexe aqui, mexe ali, meio-dia, mexe ali, 1 hora, mexe ali. Aí eu resolvi fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, que é andar pela fábrica. Aí perguntei pro operário, lá, o funcionário, no meu inglês, que é mais americano do que inglês. Eu falei, what's going on over here? Né? O cara olhou para mim assim, respirou fundo e falou, this piece of shit never works. Acabou a visita. Olha o que o cara me fala. Acabou a visita. Never works. Piece of shit. Cheguei pro cara que estava comigo e falei, o que eu ouvi? Falei, tá, ficamos lá mais 1 hora encebando, aí você não tem mais o que ver, porque já entregou. Essa riqueza da visita vale a vida. Entendeu? Eu nunca ia saber isso. Nunca. E também não contei para ninguém, né, o que aquele cara me falou, porque eu quero salvar o respeito, né? Como é que você fala? Segredo de imprensa, né? Não posso falar isso. Mas, então, são casos, tem um monte de casos assim, né?
você percebe que alguém abusa da sua boa vontade, fazendo você fechar vidro, alguém erra na previsão de vendas, ou alguém fala mal daquilo que você achava que era legal. Mas isso é uma coisa que Tem hoje um em monte dia, de história dessas. vamos dizer, hoje em dia a coisa está muito mais controlada, né? Ou, não é bem Aquele assim. cara, aquele britânico, jamais deixaria de falar aquilo para mim numa situação daquela. Porque até chegar nisso, a gente roda, olha, fica olhando, vê, tá. Quando pergunta, o cara responde. Ele sabe que eu não sei nem o nome dele. Né? Agora, erro de marketing, erro de previsão de vendas, normal acontecer. Por quê? Porque são estatísticas, são levantamentos. Acontece. Não pode acontecer um erro de 70-30 para 30-70. Mas sim, aí não. Aí é um absurdo. Mas é normal acontecer. E é legal dar risada disso, né? E tem mais história, mas essas eu não posso contar porque são Tudo bem. mais... Tudo bem, coisas mais... mas é interessante, né? E eu gosto de contar os casos de insucesso, tá? De insucesso. Porque o de sucesso... Sim. Você pega com certeza. Pega o palestrante XYZ, ele só conta o que ele fez de bom. Sim. O pessoal vai mostrar. Mas com os insucessos, com os cases de insucesso, é que tem um aprendizado. A Unilever tinha um negócio muito legal. Tem, acho que ainda. Uhum. Quando acaba o projeto, lançou o produto ou não importa, tem o que eles chamam de learning. Uhum. Aí é legal. Porque você senta, não tem gravação, não tem nada. Vamos lavar a roupa, vamos. Aí você lava. Né? E é muito legal, é muito aprendizado. Falando nisso até, vamos sentar, vamos lavar a roupa. Imagine que durante... eu acho que serviu aí o período da pandemia, serviu para muita gente meter a mão na massa, né? O negócio do home office e tudo mais. Quanta gente começou a ver. E começaram a prestar mais atenção nas embalagens? Sim. Principalmente, por exemplo, o pessoal na área de, vamos dizer, home care, nessa parte. Começaram a ter um cuidado. Falaram, poxa, eu não estava vendo. Eu falei, tá vendo alguns perrengues? Por que não pode fazer a embalagem desse jeito? Tudo. Quer dizer, começou a ter uma mudança, né? Pensa, vamos fazer uma aritmética de tempo aqui, básica. Quantas horas as pessoas perdem no trânsito normalmente? Eu diria que 1 hora, aí, de 1 a 2 horas. Vamos pensar assim. Isso depende muito. Para quem pega transporte público, nossa, demorar até... Vamos pensar assim, as pessoas que estão acostumadas a pensar em embalagem. Tá? Então, vamos dar uma recortada nesse universo. Você teve 2 horas a mais por dia na sua vida. Até para ser chato, entendeu? Você pode ser criativo, mas você tem 2 horas a mais para pensar nas coisas que tem. Então o cara começa a pensar, começa a observar. Nossa, eu não tinha ouvido o passarinho que canta na minha janela. Nossa, o sol nasce aqui, tem uma estrela. Né? Eu baixei um aplicativo, eu já tinha lá, baixei um aplicativo que chama Skylight. Você já viu esse aplicativo? Já. Você vê onde está... Onde está posicionado as estrelas, ele mostra onde está o Hubble, mostra onde está a estação espacial. Mostra para os netos. Pô, eu não tinha feito isso antes da minha vida. Né? Então, é aquela história do tempo que a gente acaba meio que perdendo um pedacinho a mais por dia. A gente acaba pensando um pouco melhor ou tentando entender que existem outras coisas além aquela maluquice do cara te fechando, você buzinando, aquela coisa toda. Acho que isso fez com que as pessoas... nesse ponto, a pandemia, só nesse ponto, serviu para despertar esse lado positivo das pessoas, que é mais atenção até para as embalagens. Muita bobagem foi dita também, mas a gente... Sim. Isso faz parte mesmo. Uma vez você falou para mim uma questão em relação à indústria 4.0, né? Que muito se fala... E não imagino se esse termo é certo, tal, indústria 5.0, enfim, não sei se isso já está sendo aplicado em muitos lugares, mas você acha que de fato já chegou a indústria 4.0 no Brasil ou ainda não? O ponto, Ricardo, é que a indústria 4.0, o conceito de indústria 4.0, eu vou ter que contar uma historinha para a gente poder entender. E eu vou dar uma brincadeira. Mas é para contar. E eu vou brincar, né? Eu vou brincar, porque se você não brincar, não fica legal.
Lá por 2008, 2007, imagina um monte de alemão sentado conversando. Você pode até pensar que era numa mesa de bar, mas eles estavam conversando sério, preocupadíssimos com a ascensão da China. Nós sabemos que a China tem um plano de dominação no mundo, claríssimo, que vai desde formação dos chineses estudando em escolas de topo no mundo, até aprendizado em como fabricar. Eles aprenderam como fabricar, todo mundo foi lá, ensinou, mostrou como faz, e agora eles cobram o que eles querem. Eles vão cobrar o que eles querem. Então, aí você tem o colar de pérolas, você tem a dominação do Nordeste da África. Eles, no Brasil, eles compraram muita coisa. Então, eles têm uma estrutura muito, muito legal. Agora, imagine um alemão vendo isso acontecer. O que a gente tem aqui? A gente tem tecnologia, muita tecnologia. O povo alemão é absolutamente bem formado. Você já andou na Alemanha algumas vezes. E você fala inglês, agora o cara responde, é bilíngue, o cara é direto, né? Até quando às vezes fala espanhol também. Isso. Então, como é que nós vamos fazer frente para esses camaradas? Como é que nós podemos fazer? Nós vamos ter que saber combater a mão de obra barata. Como é que a gente consegue combater a mão de obra barata? Sem mão de obra. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver tecnologias habilitadoras que nos permitam implantar um modelo de negócio, um modelo de gestão que seja automático. Ou seja, o sistema vai ser tão bom que ele consegue fazer lote econômico de uma unidade. Ou seja, ele faz uma bebida vermelha, depois ele faz uma amarela, porque ele vai se arranjando e as máquinas se arranjam sozinhas. Não chegou nisso. Vamos chamar de indústria 4.0? Vamos. Então, o que é? É um modelo de negócio, é um modelo de gestão, em que você conhece profundamente o seu processo. Profundamente o seu processo. Ou seja, eu sei qual é a função de 2 ou 3 centímetros cúbicos a mais de CO2 na água, porque isso aí vai me dar um efeito X. Eu consigo entender o que acontece se eu puser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de sal, um pouquinho a mais ou menos de finos na formulação de uma gelatina. Então, os caras estudam muito fortemente isso, de tal forma que o sistema passa a ser tão controlado que ele passa a ser mecanicamente controlado. Eu não preciso mais de um camarada ir lá para provar sensorialmente se o gosto daquilo lá está bom ou não, ou se o cheiro, o aroma. Por quê? Porque eu fiz tudo tão certinho que, em vez de fazer grandes controles humanos, eu faço um só final, ou um só inicial, ou os dois, em vez de 50. Então, esse é o conceito. Precisa de máquina? Precisa. Precisa de sensores? Precisa. Mas, às vezes, nem tanto. A gente visitou uma fábrica que faz tapetes para a indústria automotiva, tapetes de borracha. E, para mim, eles são os mais legais que eu já vi no Brasil em termos dessa jornada 4.0. Em vez de você cronometrar, como é que você sabe, você faz para dividir o teu trabalho? Tantos milissegundos para fazer isso, tantos para aquilo, a máquina faz tanto, eu pego com a mão, trago. Em vez de fazer tudo isso e ficar cronometrando, o que ele faz? Ele dividiu o trabalho de cada funcionário em etapas. E botou um botão vermelho e um botão verde do lado dele. Então, quando ele coloca a peça aqui, para a máquina descer, ele aperta o botão verde. Aí a máquina desce, a hora que ele pega e coloca lá, ele aperta o botão verde. Aí ele tira de lá, põe lá, ele aperta o botão verde. E esse botão verde está acionado como se fosse um sensor, um timer. Então, o trabalho dele, tudo que você tem que fazer é convencer. O que ele foi convencer o cara a apertar o botão verde. Então, o trabalho dele é de tal forma subdividido em micro tempos que ele consegue entender por que o fulano faz esse movimento, a peça sai boa, num tempo T, e o outro faz esse aqui num tempo T2, que é muito maior que o T1. Vamos aprender com o cara do tempo T? Não tem demissão nessa história. Não tem demissão. É só treinamento de cabeça. Então, o que o cara fez? Ele foi dividindo o tempo dele. Quanto que ele gastou? Desculpe, ele gastou um pouquinho de sensor só. Deixa eu botar uma água aqui. Ele gastou um pouquinho de dinheiro com sensor, pouco. Gastou um bom tempo para sensibilizar as pessoas que eles não estão medindo. Não vão demitir ninguém. E gastou um tempo instalando como se fosse pequenos iPads
onde vai mostrando exatamente o que o cara tem que fazer. Coloca o tapete na posição 2. Colocou na posição. Ou seja, na hora que ele aperta o botão aqui, o sisteminha muda. O que ele gastou de tecnologia? Sensor, um pouquinho de iPad, um pouquinho de tratamento de dados. E aí vamos dizer que o Ricardo chega para trabalhar nessa empresa, ele chega, a hora que ele bota o dedão nele, né, para dizer que ele chegou, é quase como um cartola. Ele aperta e ele verá. Ricardo, hoje nós vamos produzir tal coisa, o seu melhor desempenho é na posição 7. Você vai na posição 7. 3 dias depois você vai lá, ô Ricardo, hoje nós vamos produzir esse negócio, sua melhor posição é 2. É onde você rende melhor. Então ele conseguiu ter funcionários treinados, fornecendo informações sobre o tempo, alguém inteligente trabalhando os dados, enfim, e o cara conseguiu se recuperar, ele conta a história dele direto. Ele conseguiu sair de uma situação ruim para uma situação ótima e montou uma startup, onde ele vende isso, aqui ele ganha dinheiro. Né? Então, se você quiser comprar isso... Ou seja, ele vende essa metodologia. Isso. É 4.0? Eu diria a você que ele está na... A jornada 4.0, você tem desde o estágio 0, que você não tem nada, aí você começa 1 a 6, que é o que o alemão fala. O brasileiro pôs o 0. Ele está no 2, está indo para o 3. Né? Porque ele já está todo conectado, e ele está todo padronizado, e ele tem só uma fonte de verdade. Quer dizer, pegar o negócio e colocar aqui demora tantos segundos. Não me venha com história, não, eu faço melhor. Não. Demora tantos segundos. Só uma fonte de verdade. Isso é a indústria 4.0. Não é robô, não é... Robô é só na visão do alemão, que precisa substituir a mão de obra que dá problema para ele. Entende? Mão de obra barata, tudo que é um problema. Então você diria que, por exemplo, você estava falando aí da... Eu não falei dos 5 ainda. Você não falou dos 5, mas nesse aspecto, pode dizer então que essas funções já são funções já dentro do processo da indústria 4.0. Porque a preocupação, acho que muita gente tem, isso totalmente pertinente, né? É o problema de, né? E aí? Se vai ter muita automação, vou diminuir o número de empregos? Não. É exatamente, até como eu já vi que você falou uma vez, até numa entrevista, que esses são os empregos já. Então, esses já são os empregos que já estão surgindo dentro da indústria 4.0. Seria então, isso? Nesse relatório, que o mesmo Fórum Econômico Mundial publica anualmente o que eles chamam de Jobs of Tomorrow. A Fundação Dom Cabral ajuda na elaboração desse... Colabora, né? Ajudar é mais do que colaborar. Envia dados. E ele coloca lá algumas profissões que estão fadadas a ser, vamos dizer assim, acabar, e algumas outras novas. Ele apresenta um balanço. E é bem a visão do Klaus Schwab, que já faz uns 10 anos. Ele diz o seguinte, o fato de você ter uma quantidade de profissões aqui, né, e mudar a tecnologia vai necessariamente criar novas profissões aqui, ok? Então, talvez essas desapareçam, mas essas são criadas. E o saldo é negativo. Então, se você tem 60 milhões de pessoas, estou chutando o número aqui, tá? Não lembro agora. Se você tem 60 milhões aqui, esse novo sistema seu vai criar 50 milhões de novos empregos. Então, 10 vão perder. Mas esses caras, na visão do Klaus Schwab, são os losers. Na visão do Fernando Henrique, são aqueles, como é que é? São os... Esqueci a palavra. São as pessoas que vão ficar de fora do jogo. Daqui a pouco eu lembro. O mais importante é que, se você não se adequar, se você não aprender, você vai ficar de fora. Pensa bem, se esses camaradas aqui não se atualizarem, né, para tentar substituir, vai ter uma falta não vai ter gente para ocupar esses espaços, entende o que eu falo? Então, cabe a esses cidadãos estudarem, se aperfeiçoarem e se adaptarem à nova situação. Os que não fizerem isso serão os losers. Né? E nesse mesmo reportagem você fala de caixa de banco. Né? Tem um episódio muito engraçado da minha vida. Eu entrei no banco,
Não tinha ninguém no caixa. Eu fiquei com preguiça de pagar 3 contas para variar. Sabe aquela que você tem que pagar? Faz tempo isso. 4 anos, talvez. Não, vou lá pagar a mulher. Pega um, posiciona. Ela faz para mim. Ela olhou pra minha cara e falou assim, né, esse cara deve ser daqueles que vem na fila do banco, né? Ela falou, o senhor sabe que o senhor pode fazer isso no caixa automático? Eu falei, sei. Como você me deu uma sugestão, posso te dar mais uma? Ela falou, pode, não fala mais isso. Porque se todo mundo for fazer isso, você perde seu emprego. Você perde emprego. É o que acontece em supermercado. É isso aí. Supermercados que já tem, né? Vários, já tem a parte onde você faz o check-out direto lá. E aí acontece. Só que o próprio supermercado, a própria rede estimula, né? Fala para os funcionários, você tem que ir lá e mostrar para eles como funciona. Né? Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, se você demorar para pensar sistema, se você demorar para entender o que está acontecendo no mundo, se você acreditar em tudo que está escrito na internet, você vai ser um loser. Desculpa. Loser nas palavras do... mas a minha posição... Até falamos disso. Não, mas a minha função é porreta. Cara, o que você faz na vida? Né? Aí você começa a contar aquelas 10 profissões. Eu sou... caixa de banco, só para usar o mesmo exemplo. Vai sumir, cara, vai sumir isso. Vai sumir. Se você é caixa de banco, você tem familiaridade com dados, vai estudar dados. Se reposiciona. Porque senão você vai ficar sem. E aí não adianta dizer que Deus é injusto, né? Porque não é. Você que não fez o seu trabalho. Mas é muita história, tem muita história. Legal, Cabral. Eu vou fazer uma pergunta para você, que normalmente eu falo a pergunta de encerramento de um bate-papo. Que pergunta, o Abujanra que faz a pergunta, qual a pergunta que eu não te fiz? São várias, né? Para falar a verdade, tem muita pergunta para fazer, muita coisa pra gente, né? Que nem você falou, cases aí que acontece. Mas na verdade, você vê, agora já não é uma pergunta, são 2. Porque antes de fazer a grande finale, vamos dizer assim, eu vou fazer a pergunta para você. Na parte de engenharia, o que você acha, assim, o que de repente, quais são as motivações, né, para quem está aí no mercado de trabalho, buscar especificamente trabalhar em engenharia, especificamente na parte de embalagem? Né? O que você pega e poderia falar para eles assim, olha, a importância disso. Por quê? Eu estou falando dessa maneira assim. Hoje a gente está muito mais ligado às questões dos propósitos. E se a gente for ver a função de uma embalagem, de tudo, é muito importante. Como transmitir isso exatamente para essas pessoas que estão entendendo a importância disso, para eles falarem, não, olha, se for, eu estava falando, a parte de engenharia, a importância, e aí eu pego o que eu gosto tanto, que é o sistema de embalagem. Então, eu sou obrigado a contar para você uma história. Por favor, aqui para contar histórias. Que foi muito legal, né? Eu aprendi isso com algumas pessoas com quem eu trabalhei, que me disseram o seguinte, algumas oportunidades a gente não pode perder. Tá bom. Então, o que a embalagem permite é que, para desenvolvê-la ou para corrigi-la, você pode passear pelo sistema inteiro. Né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no país que, no Brasil, né? Que ao desenvolver pela Bunge uma embalagem para gordura para ser vendida para Cuba, porque houve uma época que Cuba perdeu o suprimento de gordura de leite que a Rússia mandava para eles. Então eles saíram procurando pelo mundo, e a experiência de conviver com eles aqui no Brasil é maluca. Então eles vieram procurar uma gordura C12, que é um láurico, que tinha lá uma consistência parecida que ele podia usar no leite. Então o cara veio, ele vinha para cá, eu falei, vamos especificar. Eu falei, peraí,
como é que é um navio cubano? Alguém já viu? Não, mas vai passar um aqui, daqui 3 dias, vamos para lá. Negocia que nós vamos visitar o porão do navio, vamos ver como é que ele carrega. Ricardo, eu não vou exagerar, eu vou exagerar um pouco, né? Porque senão não dá graça, né? Eu não sabia se era Santa Marina, a Pinta ou a Nina, mas era uma das 3 naus de Cristóvão Colombo que atracou em Santos, né? Era um navio velho, o porão do navio era absolutamente vazio, estava vazio porque estava indo, tinha parado em Santos, porque sei lá o que tinha que fazer, ficou um dia parado lá, e eu pude entrar no navio cubano. Né? Então, a cabine do comandante, que tinha uma geladeira clímax, aquela de você puxar assim ainda, maluco, né? E depois assistindo o carregamento. Ele foi buscar alguma coisa, parou no sul, carregou de saco de sei lá o quê. Quando chegou, o fundo do navio já tinha o lastro, né? E já tinha tábua no meio, que ele põe bastante coisa no fundo, põe o lastro, vai pondo madeira para fazer como se fosse piso, né? Como é que nós vamos desenvolver embalagem para o camarada, né? Tem que ser a mais resistente possível, porque não tem amarração, não tem nada. Como é que você vai aprender uma na outra? Cinta. Ou seja, quando o cubano viu aquela caixa, ele subiu na caixa, falou, maravilhosa, né? Pau na máquina, né? Posteriormente, quando ele voltou para cá para ver como é que era. Então, o sistema de embalagem me deu chance de ver isso. Me deu chance de ver um navio norueguês, que é maravilhoso, parece... né? Me deu chance de subir em torre, de pilotar empilhadeira. Cara, mão na massa mesmo, hein? Total. Eu não faria isso se não fosse essa coisa de sistema. Como é que carrega o caminhão? Vamos ver. Pô, mas é lá em Santos. Vou ver, pô. Como é que carrega o cara? E aí você vê o cara carregando 2 pallets, largura 2 pallets de 1,20, tentando ser colocado no caminhão que tinha 2,39 de largura. Não cabe. É igual colocar um elefante no fusquinha. Não cabe. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar 1,20 e um aqui. Um assim, um assim. Mas vai sobrar? Vai sobrar, cara. E como é que eu vou prender? Sei lá. Troca o caminhão. Então, para quem quer entrar, não fica sentadinho no seu computador, né? Porque engenheiro que passa o dia respondendo e-mail não é engenheiro, é meio. Certo? É meio engenheiro. É meio. Sai para a vida, vai ver. E passear no sistema de embalagem é maravilhoso. É fascinante. Total. É fascinante. Eu falo, literalmente é uma viagem mesmo. A hora que você tem para conhecer todo o sistema. Então, aí eu fico me perguntando se... Eu vi. Só porque é muito boa. Eu não posso falar tudo que foi dito. Uhum. Mas eu vi... Sabe aquelas provas escuras? Quer dizer, um monte de gente fazendo, você fica escondido atrás. Só mulher testando novos sabores da margarina delícia. Tinha Carla Pérez, Carolina Ferraz, aquelas famosa da Mangueira, que já morreu, Dona Zica, Dona Zica. Eu dei risada 2 horas com aquela mulherada falando da margarina. E depois, para decifrar aquilo, não foi eu que fiz isso. Essa é melhor, essa é pior. Você não entende nada disso, você só entende de cantar. É muito bom, meu. Por que você tem que ver a embalagem? Tudo. Porque é difícil de abrir, porque é fácil de abrir, porque abre assim, porque abre assim. É muito legal essa hora, né? Isso é uma coisa que... Interrompi você, desculpa. Não, então, é muito legal. Agora, eu fico imaginando se essa parte, você estava dizendo até, né? É uma viagem, você conhecer, no chão de fábrica, tudo mais. É que nem se falou, muitos ficam atrás só do computador. Não sei, será que as novas gerações vão achar que vai ser só através de computador, só atrás de um tablet, através de um celular, tudo mais, e não vão ver? Porque nada é aquilo, é a vivência. Você tem que ir lá ver, né? É a teoria e a prática. É isso aí. Né? E se você ficar só na teoria, é aquilo. Eu acho que um bom exemplo de que se for só a teoria e que a coisa não funciona, a gente vai ver com muitas coisas. Durante a pandemia, quantas coisas, de repente, entre acertos e erros, né? Quantas coisas foram acertos, outras foram erros. É a teoria. Aí eu brinco é a ciência do achismo. Porque nada que é 100%, né, teórico, não, é isso. Não, vai lá, você sempre tem um elemento surpresa, alguma coisa, né? Tem uma lei de Murphy que não é do Murphy, mas é minha, né?
Lá vem. Quando tudo deu certo, está errado. Não pode dar tudo certo. Tem alguma coisa errada, com Não certeza. pode. Com certeza. Tem. Deu certo, tudo está errado. Faz de novo, porque vai acontecer um pepino qualquer daqui a pouco. Aí você checa, tu para e faz de novo. Porque aí vai dar o erro que tem que dar. O erro que se anulou, sei lá o que aconteceu. Então, aí agora eu vou para uma pergunta aí, gran finale para você. O que é embalagem para você? Cara, embalagem é vida. Embalagem é uma coisa que preserva a vida, né? Desde o Lincoln Seragini falando que o útero materno, falando do ovo, depois falando do seio materno, que é uma embalagem que leva o produto diretamente ao consumidor, exatamente o que ele precisa. Embalagem é vida. Ou seja, a embalagem é uma mãe. A mãe. E o pai, é aquilo. Eu falo que é vida, porque assim engloba os dois. Sim. Mas eu acho que embalagem é vida. Acabou, não precisa falar mais nada. Agora, se me perguntar o que é a vida, aí vai uma longa. Aí é tergiversar, é filosofar. Aí vai filosofar e vai encontrar, inclusive, várias embalagens nos milênios, em tudo que começou, desde a época da. Né? Feito para preservar a vida. É isso. Antônio Cabral, meu amigo, mestre Cabral. Então, primeiramente, muito obrigado. Aí, se quiser deixar as últimas palavras, Sim. fica à vontade. Eu quero te agradecer por vários motivos, né? Por causa disso. Não, geralzão. Primeiro porque a gente tem uma amizade que já vai, puxa vida, vai de muito tempo, né? Com seu pai, com a sua família. Então é muito mais do que uma amizade trivial. É um troço muito inominável de tão bom que é. Segundo porque essa relação que a gente tem me faz muito bem. Primeiro porque é alguém que ouve a gente, né? É muito difícil as pessoas ouvirem, lerem, né? É muito difícil. Vocês fazem isso faz muito bem, né? Não é questão de ego, é questão do que é o âmago do ser, que fica mais bonito de falar. Então, eu vir aqui agora conversar com você, né, é um papo. Se tivesse uma cerveja aqui, a gente ia passar o dia contando história. Seja por isso, mais uma vez a gente traz. Não, mas aí é ruim, aí você vai estar. É apologia do consumo do álcool, não pode. Não, mas não tem problema. Isso você fala, mas eu falo para você, é bom porque de novo, a gente mostra a importância da embalagem. Mas aí que marca que você colocou. Entendeu? Não, mas a importância da marca. Tá. Então é o que eu falo, a questão, né, realmente é incrível. Eu falo, esse é um universo que contagia. E eu falo, eu sou um dos que fui contagiado, estimulado por pessoas como você. E eu sou um pacarrólica, né? Porque pacarrólica é uma palavra cunhada, alguém falou, eu falei, sei lá como, que é um viciado em embalagem, né? Então, inclusive, quando vamos ao supermercado... Eu ia falar isso agora, a gente esquece de olhar o preço. Não, tem roteiros, né? Você vai no setor de frutas, certo? E eu vou no setor de produto embalado. Porque se você for lá, você não sai. Fruta, aí você vê a redinha do melão, você vê uma coisa. Pô, mas é muito divertido, é uma aula a cada momento. Então, tem supermercado é um parque de diversão. Ou o pomo da discórdia, depende da estação. É uma delícia. Legal. Muito obrigado aí pelo convite. Conta comigo, se precisar, tô aí. Eu Joia, continuo escrevendo, né? Enquanto... com certeza. Isso é um recado que fica até para todo mundo. As pessoas lerem mais também. Eu acho que a combinação, né, né, o híbrido, né, a combinação de você poder assistir aqui, de poder ouvir e de poder ler, né, o equilíbrio, a leitura, tudo isso daí junto é que torna a gente um ser humano melhor, né? Então, quando a gente vai muito para um lado, aí é que tá. Isso é um recado, não, eu costumo sempre dizer, não é para quem apenas porque a gente começou com revista, nessa parte de leitura, mas faz toda a diferença, né? Quando você mergulha nisso, então arranje um tempo. Tudo na vida a gente tem que ter um tempo. Se a gente, né, fica demais só num digital ou fica demais no outro, a gente pega. Você não vai ficar também o dia inteiro só lendo conteúdo. Mas é muito importante isso. Então, fica o recado para todos e mais uma vez muito obrigado e estamos aí para o próximo
episódio depois da Emba News aí. Muito obrigado.